Esse aqui é a composição de funções para definir um operador AND. Olha a loucura e olha como é legal. Eu acho isso aqui muito interessante. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Code. Provavelmente esse vai ser o vídeo mais maluco que eu gravei aqui no canal. Nós vamos fazer alguns experimentos em JavaScript para mostrar o poder das funções, né? Eu vou me inspirar lá no Lambda Calculus, mostrando um pouquinho como é que a gente pode criar, por exemplo, a partir de uma função, criar o valor verdadeiro e o valor falso, como é que a gente pode fazer as operações lógicas de negação e as operações lógicas de e de ou, usando apenas função e composição de funções. Então é um tema muito legal, dá uma olhada no vídeo que eu acho que ele ficou muito divertido. Pessoal, nesse vídeo eu vou usar aqui deixa eu colocar aqui a minha tela antes que eu grave e esqueça de mudar a tela. Eu vou usar um plugin chamado Quokka, que ele é um playground de JavaScript, na verdade, certo? Tem a versão dele Community, que é a que eu estou usando aqui, a versão gratuita, e ele tem uma versão paga com algumas funcionalidades a mais. Uma das vantagens é que você consegue, por exemplo, criar aqui uma variável, sei lá, A, e você coloca a variável A e automaticamente ele já coloca o valor aqui do lado. Então, para esse vídeo, como é um vídeo um pouco mais maluco, eu acho que ter essa ajuda aqui do Quokka é legal, então eu vou acabar usando ele. Vou criar aqui uma variável R, que é onde eu vou colocar todos os meus resultados, que eu vou fazer umas operações, e uma coisa que você precisa entender como pré-requisito para esse vídeo é uma técnica chamada currying. Vem lá do Haskell Curry, né, que é um dos caras que criou essa técnica. Então, currying, que é você passar os argumentos de forma parcial. Quando você cria uma função, por exemplo, uma function, que eu vou chamar aqui de soma, você passa aqui um valor A, B ou C. O currying foi criado também por outras pessoas, certo? Mas o nome foi dado depois de um tempo, né, para esse cara aqui, que é um matemático que deu, inclusive, o nome à linguagem Haskell. Então, vamos lá. Quando você faz aqui, por exemplo, a soma de três números, né, return A mais B mais C, você vai passar todos os parâmetros de uma única vez. Então, colocando aqui, resultado recebe soma de 1, 2 e 3, e eu mostrar aqui o valor de resultado, o valor 6 chegou, né, por conta da soma dos três valores. Se você quer usar o currying, que é você passar os argumentos de forma parcial, significa que você precisa vou retornar uma função que vai receber, por exemplo, o valor de B e C, e aí sim eu vou fazer aqui, ó, o retorno de A mais B mais C. Então, eu não vou mais passar o valor de B e C, vou passar simplesmente A, e nesse caso, ele está dizendo que o retorno dessa chamada é uma função, exatamente porque eu retornei uma função. Se eu quero receber o resultado da soma, eu tenho que passar somente o parâmetro A e depois passei o parâmetro B e C. Nesse caso, nós temos o valor C. Mas eu não quero ter nenhuma função que receba mais de um parâmetro. Por quê? Porque lá no Lambda Calculus, que alguns experimentos que eu vou fazer vêm de lá ele só aceita um único parâmetro por função. Você pode ter uma função que retorna uma outra função, mas você só pode passar um único parâmetro. Todo o Lambda Calculus é baseado nisso. Ou seja, toda função que você passa mais de um parâmetro está implícito que há um currying, né? Você tem uma função que retorna outra função, que retorna outra função. Então, nesse caso, eu não posso ter, por exemplo, parâmetro B e C. Eu teria que tirar aqui o parâmetro C e colocar isso a partir de um retorn, para retornar aqui uma função que vai receber o parâmetro C. Só então eu vou retornar aqui A mais B mais C. Deixa eu tirar aqui o duplo return. Legal, então nesse caso, ó, eu vou fazer a operação dessa forma, aí sim eu tenho o resultado 6. Se eu não passar o último parâmetro, eu vou ter uma função, passando todos os parâmetros, aí sim eu tenho o resultado da função. Então isso aqui é o currying, que é uma técnica pré-requisito para você entender essa aula, que provavelmente é a aula mais louca que eu já gravei. Eu vou querer fazer aqui algumas mudanças, que é o seguinte, ó. Eu vou colocar uma constante para usar aqui uma function expression. Vou usar uma função arrow. A mesma coisa eu vou fazer aqui dentro, ó. Vou tirar aqui a minha função, automaticamente eu tiro o return e vou transformar aqui numa função arrow. Eu vou tirar isso aqui, também transformar essa última função em uma função arrow. E no final eu vou colocar mais uma setinha aqui, retornando o valor de A mais B mais C. E vou também remover aqui as chaves, já que não faz parte, nesse caso aqui, da sintaxe que eu estou usando.
posso tirar os parênteses aqui dos parâmetros e basicamente nós temos exatamente a mesma função que anteriormente, agora com os parâmetros usando curring. E essa vai ser a sintaxe que eu vou usar aqui no nosso exercício. Então, passando os parâmetros, você recebe um único parâmetro que retorna uma função, que recebe mais um único parâmetro, que retorna outra função, que recebe um único parâmetro, aí sim retorna a soma de A mais B mais C. Legal? Então, dito isso, a gente vai agora fazer alguns experimentos bem legais. Existe uma função chamada identidade, eu vou até pular ela, que na verdade é uma função que recebe um parâmetro A e retorna A. Então, por exemplo, resposta, identidade de qualquer coisa que você coloque, por exemplo, o resultado vai ser essa coisa, por exemplo, 9. Eu vou fazer aqui, começar com uma função mais interessante, que é a função. Primeiro, essa função recebe um parâmetro que retorna uma outra função que recebe um segundo parâmetro e basicamente você vai retornar o primeiro parâmetro, que é o parâmetro A. Acompanhe aí que a gente vai já chegar nos operadores lógicos e no verdadeiro e falso. Presta atenção, fica calmo aí. Então vamos lá, aqui eu vou chamar a função primeiro, vou passar, por exemplo, o número 3 e vou passar o número 7. Nesse caso, a resposta é o primeiro parâmetro que eu passei, ou seja, a resposta 3. Esse B aqui não está sendo, em teoria, usado para nada, certo? Mas ele vai pegar aqui o primeiro elemento. Poderia até, se quiser, colocar aqui um parâmetro e ignorar ele. Não teria problema. Vou criar aqui uma segunda função que eu vou chamar de último. E essa função vai receber um primeiro parâmetro, que não me interessa. Vou receber aqui um segundo parâmetro B e essa função vai retornar apenas o parâmetro B. Então, diferente do primeiro, agora se eu passar aqui o LT de último e passar 3 e passar o valor 7, o resultado que nós teremos é o valor 7. Está acompanhando aí? Então, nesse caso, eu passei aqui, não vai ignorar o primeiro parâmetro e vai pegar aqui o segundo e vai retornar o segundo parâmetro. Existe uma outra função que a gente pode, por exemplo, criar, que é a função troca. Em algumas linguagens é conhecida como flip, né? Você trocar, por exemplo. Já essa função, ela vai receber uma função como parâmetro, vai retornar uma outra função que recebe um parâmetro A, vai retornar uma outra função que recebe o parâmetro B, exatamente aqui, como é a função soma, só que aqui eu recebi 3 valores numéricos, e nesse caso estou recebendo uma função e 2 parâmetros. E basicamente o que eu vou fazer aqui é pegar a função e executar essa função passando os valores trocados. Eu não recebi A e B, eu vou chamar B e A. Então, B e A. Lembrando que sempre eu estou usando curring. Em nenhum momento desse exercício eu vou passar mais de um parâmetro para a função. Então, eu vou sempre chamar a função com essa sintaxe um pouco mais estranha para a maioria das pessoas. Tenho aqui a função de trocar. Então, eu posso colocar resultado, vou receber a função de trocar, vou passar, por exemplo, a função primeiro, e vou passar aqui, por exemplo, o valor 3 e o valor 7. A função primeiro, ela iria pegar o valor 3, mas como eu estou trocando, fazendo flip, ele vai acabar pegando o valor de 7. O resultado aqui, é exatamente o 7. E se eu fizer essa mesma coisa para trocar e eu passar aqui a função última e passar o valor 3 e 7, e a gente viu já, né, que a função última vai pegar o último valor, que seria o 7, mas nesse caso, como a gente trocou, ele vai pegar, na verdade, o valor 3, exatamente por conta da troca. E agora vai começar a ficar mais legal, porque a gente vai começar a definir o conceito de verdadeiro e o conceito de falso, ou seja, definir as variáveis booleanas, que é um pré-requisito para a gente trabalhar com os operadores lógicos, o NOT, o AND e o OR. E aí existem outros operadores, como o OR exclusivo, a diferença, mas eu vou focar nesses 3, né, no NOT, no AND e no OR. Então aqui, para a gente definir o Boolean, acompanha aqui o raciocínio, porque a gente precisa definir ele a partir do conceito de uma função. O verdadeiro e falso serão funções, e não valores literais, como é, por exemplo, em JavaScript. Então, o que a gente tem lá no operador ternário, do próprio JavaScript tem isso, você tem aqui uma expressão. O primeiro elemento que é retornado, ele é retornado quando essa expressão é verdadeira. E o último elemento, já está vendo aí o paralelo que eu estou querendo fazer, né? E o último elemento retornado é exatamente quando a expressão é falsa. Então, se isso aqui for verdadeiro, ou seja, true, o primeiro é retornado. Se isso aqui for falso, significa que o último é retornado. Então, basicamente, o que nós temos em termos de função é a função primeiro ela é equivalente ao verdadeiro e a função falsa ela é equivalente ao último. Então, vou fazer essa equivalência aqui.
eu vou colocar constante T de true, para usar aqui o que eu estou mais acostumado, né, em inglês. Vou atribuir aqui o primeiro e vou criar uma constante F e vou atribuir para o último. Legal? De tal forma que se eu colocar aqui um T, você vai ver que nós temos associado ao T uma função, né? Colocou um lambda aqui, que é exatamente a função primeiro. Para a gente evitar esse tipo de string aqui que será impresso pelo Quokka aqui, existe a possibilidade de a gente usar aqui, ó, um cara chamado inspect. O inspect recebe uma função e nesse caso eu vou retornar um valor do tipo string. O T seria verdadeiro, só para ficar mais fácil de a gente conseguir interpretar os valores. E o F aqui eu vou chamar de falso. Aí aqui eu vou chamar de falso. Vai apontar para a função última. De tal forma que se eu colocar T, agora ele vai colocar verdadeiro. Se eu colocar F, ele vai colocar falso. T é verdadeiro e F é falso. Meu próximo objetivo vai ser definir a função not, ou seja, a negação lógica. Eu quero, uma vez que eu passar para a função verdadeiro, eu quero receber falso. Se eu passar falso, eu quero receber verdadeiro. Então, eu vou criar aqui uma função not. Vou colocar maiúsculo aqui até para ficar tipo como se fosse um operador, né? Mas isso também é uma função, assim como tem uma função, e f é uma função, assim como o primeiro é uma função e o último é uma função. Eu estou até mudando um pouco a nomenclatura padrão de uma função em JavaScript, né? Colocando tudo em letra maiúscula. Mas vamos lá. Uma função not é um operador unário. Se é um operador unário, então ele vai receber apenas um único operando. Então, eu vou colocar aqui esse operando para ser um parâmetro A, e basicamente eu vou precisar implementar uma lógica que vai alternar, digamos assim, verdadeiro e falso. Então, como é que eu posso fazer isso, né, para ele retornar? Vamos supor que você passou aqui na variável A um valor verdadeiro. E a gente sabe que o A ele é uma função, que é o primeiro, que vai operar em cima de dois valores, e se for verdadeiro, ele vai retornar o primeiro elemento. Então, ele vai se comportar como a função primeiro, como a gente fez anteriormente, ó. Então, vai retornar exatamente esse, se for verdadeiro. Então, aqui significa que se o A for verdadeiro, eu vou querer retornar o oposto do A, que é exatamente o valor de falso. Caso o A seja falso, ele vai retornar o segundo valor, que é o oposto de falso, que seria verdadeiro. Então, com essa função aqui, nós temos a negação lógica. Olha como é legal, ó. Então, a resposta vai ser, deixa eu dar um espaçozinho aqui. A resposta vai ser not true. Eu vou colocar aqui a resposta embaixo e o valor vai ser falso. E se eu colocar not f, o resultado vai ser verdadeiro. Ou seja, nós acabamos de definir a função que faz a negação lógica. Vamos fazer agora a função que faz o i lógico. Então, eu vou colocar aqui um AND. Nesse caso, o AND ele é um operador binário. Ele precisa de dois operandos. Então, eu vou colocar aqui ó, um valor A, que vai retornar uma função. Lembra que todas as nossas funções recebem apenas um único parâmetro, sempre usando curry. E vou receber aqui um valor B. E aqui dentro a gente precisa definir como é que vai ser a lógica do AND. Imaginando que o A é um valor verdadeiro. Se o A é um valor verdadeiro, ele vai precisar ver o valor de B para ter certeza se realmente a expressão é verdadeira ou não. Se o A é verdadeiro, eu vou querer que ele retorne aqui o primeiro. Exatamente, se o primeiro for verdadeiro, a expressão é verdadeira. Se o primeiro for falso, a expressão é falsa. Já se o A for falso, automaticamente eu sei que a expressão é falsa. Eu já posso retornar aqui, por exemplo, ó, um valor falso. Se isso aqui é falso, ele vai retornar o segundo, seria falso. Se isso aqui for verdadeiro, ele vai retornar o B. E o B, se for verdadeiro, a expressão final é verdadeira. Se for falso, a expressão final é falsa. Esse aqui é a composição de funções para definir um operador AND. Olha a loucura e olha como é legal. Eu acho isso aqui muito interessante. Então, colocando aqui AND, vou passar o valor true. E vou passar aqui o valor também true e vou mostrar aqui o resultado R, ó. Nesse caso é verdadeiro. Se eu passar F, o resultado é falso. Se eu passar o segundo F aqui, ó, o resultado é falso. E se eu passar esse aqui para ser verdadeiro, o resultado continua sendo falso. Acho que eu testei todos os casos, né? Ó. True, true, false, true, false e false, false. Então, eu vou colocar aqui para ser verdadeiro só para a gente ver, no caso, o único caso que realmente é verdadeiro. E para a gente finalmente criar a função ou, que seria o or,
Eu também é um operador binário, precisa de 2 parâmetros, né? Então, eu vou passar aqui o A, vou passar o B, e para a gente decidir agora como é que vai ser. Se eu passar o valor de A e esse valor for verdadeiro, eu não preciso olhar o segundo elemento, não me interessa o segundo elemento, porque se isso aqui for verdadeiro, como o verdadeiro funciona pegando a primeira parte, então eu vou retornar aqui para ser true. Caso isso aqui seja falso, o que vai depender se a expressão será verdadeira ou falsa é o segundo elemento. Então, aqui eu vou colocar B. Se for verdadeiro, retorna verdadeiros, e se for falso, a expressão toda é falsa, que é exatamente o único caso que é falso, né? Quando é falso e falso. E agora, para a gente testar, ó, R recebe ou, vou passar aqui T e T, mostrando o resultado de R é verdadeiro. Vou passar aqui falso e verdadeiro é verdadeiro. Vou passar aqui verdadeiro e falso, o resultado continua sendo verdadeiro. E o único caso que será falso é quando é falso e falsa. Dá para cair uma lágrima. Eu acho muito legal, pessoal, isso aqui. Voltando aqui para a tela para a gente finalizar a aula. Espero que tenha ficado claro essa loucura que eu tentei fazer aqui hoje. Depois eu posso até gravar um vídeo mostrando um pouquinho da notação, né, do Lambda Calculus, que é uma notação super simples. Basicamente, o que você tem lá é definição de variável, você tem função e você tem chamada de função. Né, aqueles que você aplicar, por exemplo, uma determinada função a um conjunto de variáveis e parâmetros. Então, é bem simples, né? Tem algumas coisas a mais, como, por exemplo, você definir a questão de ordem a partir, né, de prioridade, a partir de parênteses e tal, mas é super simples e é legal, você tem muita coisa divertida para fazer com Lambda Calculus e te dá uma noção de como algo extremamente simples pode ser muito poderoso. Lá no Lambda Calculus, ele conseguiu resolver uma série de problemas que não tinham sido resolvidos antes. E essa parte do Lambda Calculus, que foi criada na década de 30, né, pelo Alonzo Church, é equivalente ao modelo proposto pelo Alan Turing, que ele criou lá a máquina de Turing, só que com uma abordagem bem diferente, né? Aqui no caso, tudo é imutável. Lá no caso do Alan Turing, da máquina dele de Turing, era algo que tinha muito estado, registrador e tudo aquilo que derivou para o que a gente conhece hoje como computador. Aí veio a evolução dos computadores, né, criando os paradigmas, paradigma procedural, tem muito mais a ver com essa abordagem do Alan Turing lá, de muito estado, manipular estado e tal, e depois percebeu-se que o Lambda Calculus poderia ser usado dentro da computação para resolver problemas, e hoje em dia você tem uma influência enorme da programação funcional, e a base dela, a espinha dorsal, é exatamente o Lambda Calculus, que foi criado lá na década de 30. Essa semana que vem agora eu vou fazer uma live no canal da Code, vai ser a primeira live da gente. Eu acho que vai ser quinta-feira, eu vou falar um pouquinho sobre paradigmas de programação, vai ser bem mais simples, eu vou falar um pouco mais alto nível, falando sobre a orientação a objeto, paradigma procedural, paradigma funcional, porque os paradigmas, sem dúvida, é a base. Se você tem um prédio, né, e os fundamentos desse prédio, sem dúvida, pensando no ponto de vista do desenvolvimento de um programador, sem dúvida, a base são os paradigmas. E é muito importante que você entenda os paradigmas. Eu fiz esse exemplo aqui, bem maluco, para mostrar um pouquinho para você como é divertido brincar com isso, entender sobre programação funcional. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, compartilha, comenta aqui embaixo, que a gente se vê no próximo vídeo e até lá.